E aí, agora eu vou falar para o Leandro, para ele falar assim, qual é a rentabilidade anual que você é capaz de obter através desses dividendos ao longo desses 10 anos? Explica aí para a gente. Então, deixa eu explicar um pouquinho isso aí, então, antes de a gente puxar para a planilha ali. O que eu digo é assim, ó, existem várias formas de você montar uma carteira de dividendos, né? Existem vários processos, é isso que o investidor iniciante, ele tem que saber. Porque existem aqueles ativos que são as boas pagadoras de dividendos, lá que a gente fala, né? Que elas são principalmente para isso, para gerar dividendo. Só que geralmente são empresas que já cresceram muito, já tem um porte que não permite mais que ela continue com um crescimento acelerado. Existem aquelas empresas que elas estão em processo de crescimento, que o que acontece? Elas não distribuem todo o lucro. Porque você tem que imaginar assim, ó, você monta um negócio hoje, lá, uma empresa qualquer, tá no início. Aí o que você vai fazer com o lucro dessa empresa? Você não vai tirar todo o lucro do caixa e usar. Vamos imaginar que a sua empresa deu 100 mil reais de lucro no ano. Você vai tirar 30 mil para você vai deixar 70 mil no caixa da empresa. Para quê? Para comprar mais máquina, para para montar uma filial, alguma coisa assim. Você vai fazendo isso e a sua empresa vai crescendo. Então, existe esse tipo de empresa na Bolsa de Valores. E você tem que aprender a identificar quais são elas, que são as small caps que a gente fala, né? Empresas de crescimento que não distribuem. Então, o que acontece? O investidor que ele está iniciando, ele não precisa focar tanto nessa questão de dividendos, de retorno de dividendos. Tudo bem, ele já tem que ir montando a sua carteirinha de dividendos lá, mas ele tem que colocar o seu dinheiro também em empresas que são ótimos negócios, mas que ainda não têm aquela característica de muita distribuição. Então, isso vai fazer com que o retorno em dividendos não seja tão alto no início, só que vai ajudar com que o seu patrimônio cresça numa velocidade maior. Quando você já está chegando aí naquela fase de, não, agora já montei o meu patrimônio, eu já estou numa situação que eu posso viver dividendos. Aí você começa a transformar a sua carteira em ativos que são bons pagadores de dividendos. E daí, quando você monta uma carteira com bons ativos aí que pagam dividendos, a gente pode colocar nessa história aí também os fundos imobiliários, que eles são excelentes para isso, né? Porque são ativos com menos volatilidade, tem um fluxo de dividendos constante, porque os fundos imobiliários eles pagam mensalmente, né? As ações, umas pagam a cada trimestre ou a cada semestre, enfim, depende da empresa. Então, eu digo assim, ó, que é tranquilo você montar uma carteira que te pague aí 0,6, 0,7 no mês, na média do ano, né? E para você fazer uma comparação, para isso se tornar mais palpável aí, com algo que a gente já conhece, eu gosto de comparar com imóvel. Porque no Brasil, se você for ver a média de um imóvel alugado aí, uma kitnet, um apartamento, uma casa, é 0,4, no máximo 0,5, depende da região. Tem São Paulo, tem região aí que paga 0,3%. O que isso significa? Se você tem uma casa de R$ 1 milhão, você vai alugar por 3, 4 mil reais por mês, tá? E além disso, você ainda tem que pagar imposto de renda sobre isso aí. Quando você monta uma carteira de boas ações, pagadoras de dividendos, fundos imobiliários, aí, vamos dizer, num montante de R$ 1 milhão, você consegue aí um rendimento mensal médio aí de 6, 7 mil reais por mês e ainda não precisa pagar imposto de renda sobre isso, né? Então, é mais ou menos por aí o retorno que se consegue. Era isso que era a tua dúvida, Débora? Era, nossa, sensacional. Sensacional. É essa questão.